foi a terceira fase da Operação Cai-Cai. É isso mesmo, a Operação Cai-Cai da Polícia Federal, que combate a imigração ilegal. É uma parceria com a imigração dos Estados Unidos. E nessa terceira fase, políticos presos, muita gente sendo tirada de circulação para poder combater realmente esse tipo de crime que gera um monte de outros crimes. E o Boni esteve lá na Polícia Federal e conversou com o delegado e você confere agora aqui na tela. Aconteceu hoje a terceira fase da Operação Cai-Cai em Governador Valadares e região. Várias pessoas foram presas e foram cumpridos mandados de busca e apreensão também. Para trazer mais informações, eu converso com o delegado federal, Dr. Cristiano Campidelli. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Explica pra gente como era a maneira de agir desses grupos. Esses grupos, eles agiam cooptando pessoas brasileiras interessadas em emigrarem para os Estados Unidos da América. Uma vez encontradas essas pessoas, elas negociavam valores entre 20 mil e 22 mil dólares pela prestação do serviço ilegal de entregá-las, de colocá-las em solo americano. E uma vez feita essa negociação, essas pessoas tinham que dar garantias, assinar notas promissórias, celebrar contratos de promessa e compra e venda de imóveis da família para assegurar o pagamento, assinar procurações em nome do agenciador para o caso da pessoa não pagar, ele conseguir negociar o imóvel da família. E a pessoa, quando chegava aos Estados Unidos, ela tinha que fazer esses pagamentos. Ou fazia o pagamento integral, quando ela tinha o dinheiro, ou tinha alguém que pudesse pagar por ela, ou pagar parceladamente, geralmente $1.000 por mês. Esta foi a terceira fase. Explica pra gente, doutor, como foram a primeira e a segunda fases, né? E aí, totalizando quantas pessoas detidas até agora? Bom, na primeira fase da Operação Cai-Cai foram presas 2 pessoas, um agenciador e o seu cooptador de imigrantes. Essas 2 pessoas foram presas, elas foram indiciadas pelo total de 270 crimes. Um crime de associação criminosa e outros crimes de promoção de imigração ilegal, que é levar adultos para o estrangeiro, e um crime de envio de criança ou adolescente para o exterior. Então, o alvo principal da fase 1 foi indiciado por 270 crimes, o seu cooptador por uma quantidade um pouco menor, mas eles já foram processados e condenados, e na quinta-feira da semana passada saiu a sentença em que o alvo principal foi condenado a 127 anos de prisão e o seu cooptador a 43 anos de prisão. A fase 2, ela cumpriu uma série de mandados de busca e apreensão, no total de 6 mandados, para impedir que crianças fossem acompanhar homens que não eram seus pais, mas que tinham falsificado as certidões de nascimento para se passar por pais dessa criança, e a mãe estava recebendo dinheiro para isso. Então, para evitar essa saída fraudulenta desses menores, a polícia agiu antes da saída, então cumprindo as buscas, e não houve prisão, mas houve, por exemplo, impedimento dessas crianças saírem do país. Já a fase 3, deflagrada na data de hoje, é uma fase mais robusta. As investigações já têm 1 ano e 1 mês, e essas investigações hoje estão atingindo 2 associações criminosas atuantes na região e mais alguns agenciadores que agem autonomamente. Nós estamos hoje atingindo o topo da promoção da migração ilegal na região de Governador Valadares, então uma operação bastante relevante para a repressão desse crime na região. Esses agenciadores, eles pedem algumas garantias para a pessoa de que eles vão receber. Quais são as garantias que eles dão para as pessoas de que elas vão chegar lá? Esse esquema envolve pessoas também de outros países? Bom, a prestação desse serviço legal, ela é bastante abrangente. Ela vai desde o fornecimento da passagem, do auxílio para conseguir o passaporte, até mesmo o pagamento, a orientação para o pagamento da propina ao chegar em território mexicano, para conseguir entrar no território mexicano mesmo não sendo um turista. Ainda há o fornecimento do serviço de traslado dentro do território mexicano até a fronteira e a orientação por onde passar conforme o dia. Então, as autoridades americanas, elas atuam
mais firmemente numa localidade, eles migram para outra localidade. Então, se uma determinada rota ela está com muitas autoridades no local e não estão conseguindo transpor por aquela via, eles buscam outras vias alternativas para fazer a pessoa entrar lá. E esse serviço, ele é cobrado e ele só é efetivamente pago se a pessoa entrar em território americano. Mas uma vez a pessoa em território americano, essa dívida passa a ser cobrada e a pessoa tem que pagar. E se ela não pagar, o imóvel que ela deu em garantia, o veículo que ela deu em garantia é tomado. E se ela mesmo assim não tiver mais o imóvel, o veículo que ela deu em garantia, não conseguir cumprir com a obrigação assumida numa nota promissória, por exemplo, aí começam ameaças, começam extorsões e se efetivamente, em última análise, a pessoa não efetuar o pagamento, essa pessoa é entregue, ela é denunciada às autoridades americanas para que ela seja presa e deportada para o Brasil. Ou seja, eles não aceitam o não pagamento, eles não aceitam o inadimplemento. Ok, muito obrigado pelas informações, doutor. Washington Bonifácio para o Alterosa Alerta. E eu estava lendo hoje sobre essa operação, a Caicai, na primeira fase, a turma que foi presa, ela foi enquadrada em 270 crimes. É isso mesmo, 270 crimes. E estamos falando em terceira fase, quer dizer que a operação continua, o pessoal tem que ficar, ó, de butuca. Vai cair muita gente ainda.